Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Muito boa noite, obrigado por esperar por nós. Já está com o Semanário Económico, num programa que vai comportar duas principais dimensões de análise. A primeira delas tem que ver com as perspectivas da economia global e das sub-regiões no mundo. Desde logo, a própria sub-região da África subsaariana. Organizações relevantes e credíveis nesses termos, como sejam o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio, atualizaram as suas informações sobre o rumo que a economia, no geral, vai apresentar neste 2024 e também a médio prazo 2025. Vamos ver então, ou tentar perceber como é que os diferentes retratos se configuram para a realidade e tendências da economia mundial e das sub-regiões. Obviamente que especial atenção será prestada à sub-região da África subsaariana e, nesse particular, e de modo mais específico ainda, a situação de Moçambique. Quais são as nossas perspectivas de curto e médio prazo face à tendência de evolução da economia ou do crescimento econômico? Numa outra dimensão, neste programa, iremos destacar as relações econômicas entre Moçambique e o Brasil. Já sabe que há sempre este saudosismo, mesmo em virtude dos laços ou afinidades mais ou menos socioculturais, há sempre uma expectativa de que esta situação poderia sustentar um intercâmbio empresarial, um intercâmbio econômico mais intenso entre os dois países. Depois de um arranque relativamente consistente, desde logo com a chegada do investimento da Vale para a indústria carbonífera em Tete, que entretanto foi desinvestida, foi descontinuada, as relações entre Moçambique e o Brasil, as relações econômicas ou empresariais, conheceram um certo arrefecimento, mesmo porque do ponto de vista político, a anterior governação no Brasil desde logo deixou claro que cooperação com a África não era propriamente uma prioridade. Lula da Silva voltou ao poder e está neste momento a recuperar essa cooperação no contexto Sul-Sul, e nesse mesmo espectro iremos ver como é que as perspectivas se abrem para uma nova era de relações econômicas e empresariais entre Moçambique e o Brasil. Entrevistamos o embaixador do Brasil em Moçambique, com quem então abordamos uma série de questões que têm que ver com o presente e o futuro das relações econômicas e comerciais entre os dois países. Estes são os principais temas da presente edição do Semanário Económico, mas já sabe que temos um relance informativo que vale a pena acompanhar, por isso, desde já, chamo a sua atenção aos títulos informativos preparados para a presente edição. Bancos admitem que precisam de se adaptarem rapidamente à nova realidade digital. Nós iremos assistir nos próximos 10 anos uma transformação da banca que não foi assistida nos últimos 100. Reformas no setor ferroportuário é para continuar a acelerar, diz o Ministro dos Transportes e Comunicações. Estamos a implementar reformas
para maximizar o enorme potencial das infraestruturas de transporte dos nossos corredores. 2023 foi um ano de contrariedades para o CFM, mas o resultado foi positivo, ainda que inferior a 2022. Mantivemos firme o desiderato de concretizar os projetos estruturantes propostos e alinhados com o Plano Quinquenal do Governo 2024. Reunidos recentemente em Maputo, os banqueiros nacionais consideraram o tema do ESG, a inclusão financeira e a transição digital, como aqueles que constituem neste momento o foco do setor bancário nacional. ESG, inclusão financeira e a transição digital são reconhecidos pelos banqueiros nacionais como sendo os principais e mais prementes desafios da Banca Nacional, pelo que a adoção desses princípios nas instituições de crédito moçambicanas está cada vez mais a ganhar ímpeto. O principal, mais importante desafio diz respeito à necessidade de superação das barreiras geográficas, sociais e infraestruturais, precisamente para expandir a inclusão financeira e a bancarização, cujos valores acabei de referir, junto da população que ainda não tem acesso a serviços bancários básicos, especialmente em áreas rurais e de baixa renda. Falando particularmente da sua instituição, Bernardo Aparício, administrador delegado do Standard Bank, destacou a importância de se maximizar o impacto positivo, especialmente na transição energética, enquanto se mantém um crescimento justo e sustentável em todo o continente africano. Temos a noção de que esta transição energética não pode ser um obstáculo ao desenvolvimento dos países. E, portanto, queremos crescer com o continente, queremos apoiar o desenvolvimento de África e da população em África. Do outro lado, também queremos mitigar riscos. Okay? Queremos mitigar os riscos climáticos, queremos mitigar os riscos de distúrbios sociais, por aí fora. Por sua vez, Francisco Costa, presidente da Comissão Executiva do BCI, ressaltou a necessidade de uma abordagem holística, integrando práticas sustentáveis em todas as operações do banco, desde a redução das emissões de carbono até o apoio à inclusão financeira. Em exclusivo ao Semanário Econômico, Costa discutiu o importante papel do setor financeiro moçambicano na integração dos princípios do ESG, enfatizando que a integração e desenvolvimento dos conceitos de ESG no país dependem do apoio crucial da banca. Porque a banca, sendo financiadora da economia, alavanca os negócios dos clientes e por essa via vai ajudar os países a obrigar, entre aspas, a que todas as empresas tenham que ter critérios de ESG integrados dentro das suas estratégias de governance. Porquê? Porque a facilidade ou dificuldade de acesso ao crédito vai passar muito pela forma como cada uma das empresas se adapta aos critérios de ESG. Já João Martins, PCE do Millennium BIM, enfatizou a urgência de reconhecer e agir face às alterações climáticas, salientando a importância de reformular os padrões de organização e consumo para assegurar a sustentabilidade. Mas achamos e defendemos que deve haver uma exploração dos nossos recursos, mas uma exploração responsável e que permita influenciar de uma forma também muito positiva toda a parte que é o desenvolvimento económico e garantir que nós conseguimos diminuir a pobreza e afetar toda a componente S de social em Moçambique. Entretanto, os temas como a segurança cibernética e o avanço da inteligência artificial estão a ser considerados como aqueles que, em virtude da sua transversalidade, constituem, de fato, temas do interesse corporativo para a sustentabilidade de todo um setor bancário nacional, a partir dos quais os bancos consideram que, a par das estratégias individuais, é preciso haver abordagens de conjunto para lidar de forma mais adequada com estes desafios emergentes para o setor bancário nacional.
Os desafios cibernéticos e o avanço da inteligência artificial constituem os principais condimentos para a prestação sustentável e inovadora de serviços bancários, dizem os próprios líderes das instituições de crédito. Manuel Gameiro, PCA do Nedbank, sublinha, nessa perspectiva, que a banca é a indústria que mais dados possui, muitos deles sensíveis e, por isso, precisa de extrema cautela na forma como utiliza essas informações. A inteligência artificial traz sim benefícios, né? Quer dizer, eu hoje tenho a questão do chatbot, por exemplo, em que eu sirvo o meu cliente, ele está a falar com uma máquina, mas tem informação muito mais precisa, muito mais célere do que falar com um humano. Isso é um facto. Se eu ligo para uma call center, muitas das vezes a call center não está em condições de me dar a informação na velocidade que eu quero, ou não me atende o telefone, a máquina vai atender, vai me dar a informação na velocidade que eu quero e muito precisa. É um aspecto positivo, mas tem as suas sinergias negativas, que é a questão do risco. Aquilo que é chamado hoje a inteligência artificial generativa, quer dizer, ela aprende com o próprio processo. Eu posso estar a lidar com um cliente que pense que é o meu cliente, quando de facto é a inteligência artificial que está a lidar comigo. Portanto, é um desafio adicional que a indústria tem em relação à própria inteligência artificial, mas não tenho dúvidas que vem trazer aspectos bastante positivos. Sobre o avanço da inteligência artificial e seu impacto no setor bancário, Marco Abalroado, PCE de Access Bank, destacou que a tecnologia já está sendo usada por alguns bancos para fazer análise de créditos, vender produtos em massa e até mesmo atender clientes. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa que pode trazer muitos benefícios para a banca, mas é importante usá-la de forma responsável e ética, afirmou Abalroado. A transformação digital, por exemplo, na integração com o governo, já melhorou bastante, mas que precisamos de fazer muito para diminuir um problema que temos muito, que é o problema da fraude, por exemplo. O próprio acesso e o acesso ao crédito tem a ver com a falta de informação, e a falta de informação vem também da falta de digitalização e da falta de eu não conseguir ter uma base de dados integrada de registro para confirmar se aquele cliente é mesmo aquele cliente, em coisas tão básicas como perceber se o dinheiro que eu recebo no banco todos os meses vem efetivamente de um salário ou não. Os banqueiros também discutiram a necessidade dos bancos se adaptarem à nova realidade digital, ressaltando que a banca não pode fugir à inteligência artificial, mas precisa de se preparar para lidar com ela de forma eficiente. Agora olhamos em sequência e em relance as últimas informações chegadas aqui à redação do Semanário Econômico. Seguidamente teremos intervalo para retomarmos o programa com o nosso tema de fundo. Conforme anunciado logo na abertura, vamos analisar o contexto e as perspectivas das relações empresariais e comerciais entre Moçambique e o Brasil. Colocando em evidência a prioridade, acessibilidade, como uma das 5 prioridades da atuação estratégica do Ministério dos Transportes e Comunicações, o ministro Mateus Magala sublinhou na 27ª reunião do Conselho de Diretores da empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique que o governo está a implementar reformas para maximizar o enorme potencial das infraestruturas de transporte de corredores moçambicanos, com vista a estabelecer ligações eficientes entre os centros de produção e os mercados e centros de consumo, na perspectiva de consolidar Moçambique na região como ator logístico. A empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique tem a responsabilidade de assegurar a materialização desta visão de desenvolvimento do governo, criando as necessárias condições para a transformação que queremos nos nossos corredores de desenvolvimento. Nesse processo, o governante, manifestamente satisfeito, destacou o crescimento de cerca de 8% da carga transportada no sistema ferroviário moçambicano e uma evolução de 12% manuseamento portuário global, de janeiro a dezembro de 2023, quando comparado com o igual período de 2022. Saudamos
aos gestores e trabalhadores por esses resultados, que estão bem alinhados com as metas do Governo no desenvolvimento do transporte ferroviário para servir a logística nacional, regional. O governante desafiou o CFM a alcançar uma meta nos próximos 3 anos no volume de carga transportada no sistema ferroviário de acima, 60% do total da carga dos minérios que são transportados através do porto de Maputo. O governante disse aos gestores do CFM que está ciente do nível de investimento que o setor ferroportuário exige. Entretanto, instou os gestores do CFM a encontrarem soluções que estão no próprio mercado. Na mobilização desses investimentos, orientamos para a busca, sempre que possível, de parcerias estratégicas na modalidade público-privada, capazes de aumentar valor e elevar os rendimentos a médio e longo prazos, proporcionando oportunidades de crescimento e desenvolvimento econômico e social. Os resultados de 2023 do CFM foram afetados por uma série de contrariedades, entre elas as enxurradas na Zona Sul e o ciclone Fred na Zona Centro, que causaram danos consideráveis nas linhas férreas e consequente interrupção das circulações. A esses males, de acordo com o presidente do Conselho de Administração do CFM, Agostinho Langa Júnior, o desempenho do CFM foi ainda afetado pelo mau desempenho de congêneres da África do Sul e do Zimbábue, que ditou o desvio de muita carga para a rodovia, destinada aos portos de Maputo e Beira, respectivamente. Não menos importante foi também a queda do preço do carvão, sobretudo o carvão térmico. Foi nesse esforço que, de acordo com o PSA, citando dados provisórios, na medida em que os finais ainda estão sujeitos às auditorias em curso, resultaram num investimento total de cerca de 8,748 milhões de meticais, representando 90% do orçado e um crescimento em relação a igual período homólogo em 2022 em 12%. Dos investimentos previstos para 2023, o PSA do CFM destacou 2 grandes projetos, designadamente a reabilitação e expansão do Porto de Nacala e a reabilitação da linha de Machipanda. Na área ferroviária, destacou ainda Agostinho Langa Júnior o projeto de duplicação da linha de Ressano Garcia, no troço entre Secongene e Movene. Primeira fase e requalificação da Estação Central de Maputo, bem como a aquisição de meios circulantes, 10 locomotivas e 420 vagões. Na área portuária, o PCA do CFM mencionou a expansão do cais do terminal de petróleos do Porto da Beira e a aquisição de 2 rebocadores e 2 lanchas para o Porto de Nacala. A concretização destes projetos permite que mantenhamos o ritmo dos resultados satisfatórios que temos vindo a registrar na nossa empresa. Os dados apresentados na reunião magna do CFM indicam que em 2023, em todo o sistema ferroviário, foram transportadas cerca de 26,6 milhões de toneladas líquidas, um crescimento de 8% relativamente ao período homólogo de 2022. Nas linhas operadas pelo CFM, foram transportadas cerca de 12,4 milhões de toneladas líquidas, representando um ligeiro crescimento de 1% comparativamente ao igual período de 2022, em que foram transportadas 12,3 milhões de toneladas líquidas, detalhou. No que concerne ao transporte de passageiros, considerada uma grande contribuição social, foram transportados pouco mais de 7 milhões de passageiros, o que corresponde a um crescimento de 25%, quando comparado ao período homólogo de 2022. Na área portuária, sob o ponto de vista global, o CFM registrou igualmente uma apreciável subida ao manusear 63,4 milhões de toneladas métricas contra 56,5 milhões registrados no igual período de 2022.
Nos terminais sob gestão do CFM foram anunciadas, durante o período de referência, cerca de 12,3 milhões de toneladas métricas, contra 13,2 milhões manuseadas em 2022, o que representa uma redução na ordem de 7% comparativamente a 2022. Como reflexo da queda das exportações do carvão e das importações de combustíveis líquidos através dos respectivos terminais do Porto da Beira. É assim que os resultados antes dos impostos atingiram cerca de 4.206 milhões de meticais, o equivalente a 65,7 milhões de dólares norte-americanos, contra 9,6 mil milhões de meticais orçados, o que representa uma realização de 44% e um crescimento de 4% comparativamente ao resultado de 2022. Olhamos agora para o panorama internacional para vermos as últimas notícias que marcaram a atualidade informativa e econômica internacional na última semana. E vamos então ao tema de fundo desta edição do Semanário Econômico. Vamos colocar em evidência três importantes e relevantes assuntos ocorridos num passado recente, nas últimas semanas particularmente. Começamos por falar sobre as reuniões de primavera de Bretton Woods, que culminaram com a publicação de uma série de atualizações relativamente às perspectivas de crescimento econômico mundial e também das várias sub-regiões. Vamos analisar com particular atenção a situação de África subsaariana nesse contexto e depois até a situação ainda muito específica de Moçambique nessa radiografia. Vamos analisar também as incidências do Conselho de Monitoria do Ambiente de Negócios. Já sabe que o governo esteve reunido com a CTA a fazer a monitoria, a avaliação da execução das reformas acordadas ao mais alto nível, portanto foram reformas acordadas na última CASP e que deverão ser então analisadas nesta próxima CASP a decorrer já em meados de maio. E também, por último, vamos analisar a saúde do sistema bancário, do setor bancário moçambicano. Já sabe que uma série de, praticamente todas as instituições de crédito publicaram os seus resultados do exercício econômico de 2023. Vamos perceber qual é, neste momento, a saúde do nosso setor bancário. Comigo está o economista-chefe do Millennium BIM, Aldemiro Belchior. Boa noite, bem-vindo mais uma vez ao Semanário Econômico. Vamos então aos temas que nos propusemos analisar e partilhar aqui com os nossos telespectadores, começando mesmo pelas reuniões de primavera de Bretton Woods. Atualizações econômicas foram feitas, perspectivas de crescimento da economia mundial e das várias sub-regiões. O que é que podemos reter de mais importante nessas atualizações feitas, quer primeiro pelo Banco Mundial e depois pelo próprio Fundo Monetário Internacional? Muito boa noite, obrigado pelo convite. O que nós podemos apreciar nestas recentes previsões económicas das instituições da Bretton Woods é que existe uma evolução positiva do crescimento da atividade nas economias avançadas, principalmente a economia americana e também da zona euro, não obstante as tensões geopolíticas que se vêm intensificado, principalmente no Médio Oriente, e também ainda verifica-se alguns efeitos, choques diretos nas cadeias de abastecimento e também nos fluxos de capitais e no trade finance, resultante do conflito que persiste na Ucrânia. Mas as boas notícias é que, portanto, a atividade económica mundial deverá crescer a um ritmo mais moderado. Em 2024, a previsão agora é de 3,2%, quando anteriormente se previa que o PIB mundial deveria evoluir na ordem de 2,9%. Portanto, há aqui, de
facto uma tendência positiva de crescimento. Isto deriva essencialmente da desinflação que está implantada na esmagadora maioria das economias. Portanto, como sabe, a política monetária restritiva que foi adotada pelos bancos centrais, que é a Reserva Federal Americana e o Banco Central Europeu, nos últimos 2 anos, surtiu efeitos diretos na contenção de preços nessas economias. Portanto, assistindo um cenário de desinflação, isto permite rever em baixo as taxas de juros e assim criar um impulso para a atividade económica crescer a ritmos mais acentuados. Bem, neste momento a questão provavelmente face à ansiedade, face o desejo dos países, das economias partirem para ritmos de crescimento mais acelerados, isso não deverá acontecer tão já, não é? Eu acredito que não. Assim, nós temos 2 cenários, João Carlos. Pronto, quando nós fazemos previsões económicas, devemos considerar um cenário baseline, portanto, que assenta em pressupostos mais otimistas, depois temos um worst cenário, que é um cenário menos otimista, portanto, toma em consideração alguns aspectos que podem limitar e condicionar o crescimento da atividade. Foram atualizações das perspectivas económicas sem grandes novidades, não é? Sem grandes novidades, assim, se formos a ver, portanto, em termos de crescimento, portanto, há uma ligeira melhoria, porque os riscos ainda mantêm-se. E como é que fica a sub-região da África subsaariana? O que é que podemos destacar? Bom, a África subsaariana, obviamente, está extremamente vulnerável a estes choques externos, porque sabemos que a esmagadora maioria das economias africanas ainda é fortemente dependente da importação de bens e serviços. E, obviamente, quando há uma tensão geopolítica, isso reflete-se numa situação de bear market. O bear market quer dizer que é quando os preços das matérias-primas entram em queda. Quando essas matérias-primas de exportação entram em queda, obviamente isso reflete-se em maiores déficits nas balanças comerciais desses países e reflete-se numa inflação importada mais elevada e, consequentemente, numa depreciação das moedas. Também sem grandes surpresas na África subsaariana, não é? Claramente. Moçambique, em particular, os números que foram atualizados sobre as nossas perspectivas de crescimento económico mantêm-se inalteradas. Moçambique a previsão é de um crescimento do produto interno bruto na ordem de 5%, mas nós acreditamos que devemos crescer abaixo de 5%. Não obstante, o cenário otimista que o Fundo Monetário Internacional aponta de 5%, isto é resultante da dinâmica dos megaprojetos, sobretudo a exploração do gás na plataforma flutuante, mas olhando para os setores tradicionais da economia, o crescimento está muito abaixo do potencial. Nós, em média, estamos a crescer 3%. 3%, de facto, este é o crescimento real da economia moçambicana, embora não seja o verdadeiro potencial que Moçambique tem, mas tendo em consideração, portanto, os riscos macroeconómicos que ainda surtem na atividade económica. Internamente tivemos o 10º Conselho de Monitoria de Ambiente de Negócios, mais uma plataforma do diálogo público-privado. Quais para si foram as notas mais importantes saídas desse encontro? Bem, continuam ainda constrangimentos que limitam a capacidade produtiva das empresas. Portanto, o setor empresarial manifestou preocupações perante o governo sobre a excessiva carga fiscal, portanto, em algumas atividades, sobretudo atividades primárias e secundárias e algumas terciárias também. O elevado custo de financiamento também continua a ser um entrave para o desenvolvimento de negócios. Por último, também houve uma preocupação que foi manifestamente apresentada junto ao governo, que é a dificuldade no acesso a divisas para importação de bens e serviços. Fundamentalmente, são justificadas as preocupações que o setor privado levou para este encontro? Obviamente tem os seus fundamentos, no que respeita ao acesso ao financiamento, sabemos que, de facto, as altas taxas de juros que ainda estão vigentes no mercado são literalmente insustentáveis para apoiar um projeto de investimento. Ou seja,
quase impossível empreender uma iniciativa privada em Moçambique com taxas de retorno acima de 15%. A taxa de juro nominal é relativamente alta. E, João Carlos, não é possível em Moçambique, mesmo em outra geografia do mundo, é inviável contratar financiamentos com níveis de endividamento acima de 20%. Porque já a sua voltaremos taxa... a isso quando analisarmos também os resultados dos bancos, porque estes continuam a apresentar bons resultados. Muito lucrativos. Bons resultados num contexto em que temos estas taxas. Será importante e interessante perceber como é que se conseguem estes resultados num contexto em que os próprios bancos estão sob fortes amarras. Mas ainda no contexto do Conselho de Monitoria de Ambiente de Negócios, houve também a decisão vinda do pacote de medidas de aceleração econômica que tinha que ver com o Fundo de Garantia Mutuária. Em que pé é que está este assunto? Bem, e qual até onde consegue perceber qual é a dificuldade de... sabe que o pai tinha validade de 2 anos. Qual é a dificuldade de se operacionalizar esta solução que, em princípio, havia de facilitar o acesso ao financiamento por parte das pequenas e médias empresas, principalmente? Eu acho que falta, sobre o Fundo de Garantia Mutuária, existem alguns desafios estruturais. Primeiro, é uma regulamentação específica que vai, portanto, supervisionar a gestão e implementação do Fundo de Garantia Mutuária, porque isto é um fundo de garantia que tem cariz mutualista. Se tem cariz mutualista, de facto, deve obedecer regras específicas de funcionamento. Outra questão está relacionada com dotação financeira. Portanto, qual é a dotação financeira e o funding que vai ser alocado ao fundo. E terceiro aspecto é esclarecer qual é o mecanismo de colateralização e transmissão deste fundo de garantia mutuária. E, obviamente, tem que haver uma harmonização com o sistema financeiro. Como é que o fundo de garantia mutuária pode ser operacionalizado sem intervenção de um banco? É impossível, porque o Fundo de Garantia não é uma instituição financeira. Obviamente, é uma solução alternativa de financiamento que é disponibilizada no mercado, mas por intermédio de um banco comercial. É uma solução tecnicamente viável. Portanto, Moçambique precisa evoluir para fontes alternativas de financiamento, é o que falta, de facto, para resolver a problemática do acesso ao crédito, mas eu deixo aqui um alerta. Deixo um alerta que é o seguinte: se este fundo de garantia não servir de instrumento de capitalização das empresas, não torna os projetos empresariais bancáveis. Não torna. Isto é um facto. Não torna porque o fundo de garantia está lá disponível, portanto, há um acordo de partilha de risco que é firmado com um banco comercial, que prevê uma cobertura do fundo de 60% e o banco cobra 40% via seu balanço. Isto melhora a notação de risco da operação de crédito, ou seja, o rating evolui favoravelmente, mas não resolve a questão da bancabilidade. Porquê? Porque os empresários devem participar com fundos próprios nos investimentos que realizam. E se não houver uma contribuição de equity na estrutura financeira do projeto, torna a operação... Não há equity. Obviamente que não há equity. Nós sabemos que o nosso tecido empresarial em Moçambique apresenta escassez de capital, quer em diferentes dimensões, seja uma micro, pequena, uma média e às vezes até uma grande empresa, mesmo para autofinanciar, tem que recorrer à casa-mãe através de empréstimos e suprimentos para alavancar os seus negócios nas geografias onde está a operar. Atendendo à reduzida autonomia financeira que as empresas moçambicanas reportam devido à insuficiência de fundos próprios, é fundamental que o Fundo de Garantia Mutuária considere mecanismos de capitalização dessas empresas para tornar a estrutura financeira dos projetos de investimento mais viável e bancável. Bom, outra questão também discutida com particular incisão neste Conselho de Monitoria de Ambiente e Negócio, que parece também ser outra conversa que não termina, outro disco riscado, é a excessiva carga tributária. É legítima ou não
esta acepção, esta percepção de que a nossa carga tributária é excessivamente elevada e desincentivadora do investimento? Obviamente que tem que haver uma priorização de atividades, onde de facto é que essa excessiva carga fiscal incide, em que setores, em que áreas. Por exemplo, se forem nas atividades primárias, não se justifica que a carga fiscal seja elevada, porque o setor primário representa mais de 1/4 do PIB nacional e, de facto, é onde emprega a maior parte da população ativa. E, de facto, é o setor que mais contribui para a geração de riqueza, empregabilidade e também diversificação da estrutura produtiva. Aí, considero, como economista, que as reformas estruturais que têm vindo a ser implementadas devem priorizar um pacote de incentivos fiscais que permita promover investimento privado nesses setores. Concorda que o nosso sistema tributário precisa de ser extensivamente revisto? Acredito que sim. Ainda há um trabalho a ser feito a nível das reformas nas finanças públicas, no sentido de trazer a dívida pública interna para níveis sustentáveis. Bem, vamos concluir esta análise, esta resenha, com a situação ao nível do nosso setor bancário. Foram publicados os resultados do exercício 2023. Tudo bem, tudo muito bonito neste setor, parece que não faz parte de Moçambique, o nosso setor bancário. O setor bancário, portanto, é o pulmão da economia, não é? Portanto, eu diria o pulmão da economia. Quer dizer que a economia está a respirar bem. Vamos entrar em contradição, porque já dissemos que a nossa economia não está propriamente, está até a crescer abaixo do seu potencial, mas temos aqui as instituições de crédito a apresentarem aqui resultados de encher os olhos, não é? Pronto, o que não deixa de ser bom, digo, mas a banca tem outro modelo de negócio. Há uma certa contradição aqui. João Carlos, perceber qual é o modelo de negócio da banca. Portanto, isto tem a ver muito também com o ciclo económico que o país atravessa. Portanto, perante um contexto económico desafiante que Moçambique atravessa, desde a crise pandémica, e assistiu-se a uma forte recuperação em 2022, quando o PIB cresceu 4%, e 2023 também, portanto, manteve-se um ritmo de crescimento muito favorável e a banca, portanto, também beneficiou desta trajetória de recuperação da atividade económica. O que a banca tem feito para maximizar os seus resultados? Portanto, a banca, obviamente, tem feito investimentos significativos na digitalização. A digitalização passou a ser também uma importante fonte de geração de receitas. A compra e venda de divisas também é uma das fontes de contribuição do produto bancário. O trade finance, portanto, que são as transações com o exterior, portanto, também contribui significativamente para a geração de comissões, receitas para os bancos e num contexto em que o fluxo de crédito retraiu, o que acontece? Face a este contexto, não é desafiante, os bancos têm que rentabilizar os seus passivos. Portanto, quais são os seus passivos? São os seus depósitos, os seus recursos. Uma vez que têm uma menor capacidade de transformação destes recursos em crédito, dada a reduzida procura e também uma oferta limitada de liquidez, os bancos têm feito investimentos em ativos financeiros. Quais são os ativos financeiros? São os bilhetes de tesouro, obrigações de tesouro. Pegando exatamente no aspecto da sustentabilidade, como é que olha para os principais indicadores do desempenho das nossas instituições financeiras, depois dos resultados históricos reportados no exercício de 2022? Estes de 2023 foram bons, mas não tão bons quanto de 2022. Eu acho que manteve-se a tendência de crescimento dos resultados, porque a economia não estagnou, continua a crescer e também algumas oportunidades de negócio foram captadas e a banca, obviamente, tem um papel vital no financiamento de projetos estruturantes
As boas notícias é que o sistema bancário continua resiliente, sólido, confiável e bem capitalizado. Isto é que é a mensagem que deve ser retida. Portanto, nós temos um setor bancário eficiente, confiável, resiliente e muito bem capitalizado para enfrentar qualquer choque adverso que possa advir no presente ou no futuro. Gostaria de ouvir estas frases em outros setores da atividade econômica também, na indústria, no comércio, nos serviços, na agricultura e tantos outros que precisam também de apresentar este nível de confiabilidade enquanto setores produtivos. Aldemiro Belchior, obrigado por estar no Semanário Econômico e fazermos esta análise e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Ficamos por aqui relativamente a este tema. Estivemos a analisar uma série de questões, desde as perspectivas económicas apresentadas na sequência das reuniões de Bretton Woods, de reuniões de primavera do Banco Mundial, é assim que são conhecidas. Analisamos o contexto da África subsaariana, passamos em revista o Conselho de Monitoria do Ambiente de Negócios, no contexto do diálogo público-privado e os resultados que estão a ser apresentados, ou já foram mesmo apresentados a nível do nosso setor bancário. É tempo de fazermos uma curta pausa, retomamos a escalada do nosso programa após esse curto intervalo e até já. Este é o Semanário Econômico. De disponibilização de informação. Um dos aspectos que fez essa melhoria foi a abertura da Sasol para o encontro que tivemos, que ajudou a clarificar alguma da falta de informação que nós tínhamos e também da revista que a Sasol lança, que disponibiliza muita informação relativa a aspectos sociais de conteúdo local. Então isto ajudou muito para que a Sasol subisse nesse aspecto. A Sasol esteve no 3º lugar e nesta nova avaliação subiu para o 2º lugar. Então, houve uma evolução positiva em termos de transparência. Não é possível falar de transparência apenas pensando na colocação de documentos na internet, apenas pensando nas pessoas de educação de alto nível, que têm competência para analisar os nossos documentos. Temos que ir ao terreno, sentar com as pessoas. Então, o plano de conteúdo local serve a este propósito. Este salto do 3º para o 2º é corolário de um trabalho feito pela Sasol aos vários níveis e assim como também os seus parceiros. Para a Sasol há duas vertentes, digamos, no que diz respeito à comunicação, a levar ao conhecimento público aquilo que é a transparência da nossa atividade para o domínio do público. Tem a dimensão, eu chamaria de dimensão nacional e internacional, que é através dos indicadores que vão aos relatórios, que vão aos vários websites. É uma dimensão. Mas temos uma outra dimensão, que é como é que a gente leva ao conhecimento das comunidades adjacentes às nossas operações sobre aquilo que nós fazemos. Ou seja, eles têm uma maneira de ver a transparência. É como é que a gente impacta na vida deles, como é que eles percebem a forma como é que nós trabalhamos com elas.
Outro tema que escalamos para a presente edição do Semanário Econômico tem que ver com o fenómeno dos raptos. Trata-se de um dos principais ou dos mais significativos constrangimentos ao ambiente de negócios atualmente. Já ouvimos e presenciamos diversas situações à volta desta indústria que eu considero próspera, a julgar pela sua persistência, mas todavia trata-se de uma indústria perniciosa para todo um conjunto da economia. Desde logo, aquilo que o país tem estado a perder do ponto de vista de atração de investimento e também do ponto de vista de fuga de capitais. Para analisar esta situação, que tem merecido também um tratamento específico ao nível da nossa comunidade empresarial, está o Pedro Baltazar, que é presidente do Pelouro da Proteção e Segurança Privada ao nível da CTA. Boa noite, Pedro Baltazar, e bem-vindo ao Semanário Econômico. Começo mesmo por esta questão. Bom, do ponto de vista do setor privado, a recomendação é no sentido de maiores investimentos na segurança pública, praticamente em áreas que possam lidar de forma mais apropriada com este tipo de crime, dada a sua complexidade, a sua sofisticação, não é? Mas quais são as propostas concretas que a CTA tem para contribuir para combater este crime que tem estado a lesar os negócios e a atividade empresarial de uma forma geral? É preciso encontrar soluções de uma polícia apetrechada de recursos humanos com formação específica para lidar com os raptos. Em segundo lugar, é preciso fazer investimento tecnológico. Este tipo de crime combate-se com investimento tecnológico muito profundo e muito específico. Normalmente esses crimes acontecem ao nível das grandes unidades urbanas do país, Morimento, Maputo, Beira, vamos dizer, Nampula, Pemba, Tete e por aí fora. Então é preciso apetrechar a cidade de soluções tecnológicas, desde logo o apetrechamento de um circuito fechado de televisão, imagens direcionadas para um centro específico da polícia e a partir daí para gerar reação aos diversos pontos em tempo real onde estão a ocorrer esses crimes. Por outro lado, é preciso investir em legislação, termos uma legislação mais robusta para o combate deste tipo de crime. E não se fala muito disso, as pessoas têm receio de o dizer, nós temos que discutir seriamente a quem o Cernic deve reportar, se ao Executivo, se ao Poder Judicial. Se formos a ver ao nível dos nossos vizinhos, a polícia criminalística reporta ao Poder Judicial e não propriamente ao Poder Executivo. Costuma-se dizer na gíria da academia que ninguém se investiga a si próprio. Então temos que repensar nisso e vermos já países que têm polícia de proteção, a polícia clássica, mas depois têm uma polícia judiciária, uma polícia que olha para este tipo de fenómenos para não juntarmos tudo no mesmo saco e depois nós próprios sairmos confundidos do que é que estamos a fazer, onde é que estamos, quem é quem, etc, etc. Então são essas reformas que têm que ser feitas para que o país de forma segura saia deste fenómeno. Até onde a CTA terá colocado estas questões? Qual é a leitura que faz da receptividade do outro lado na adoção de essas propostas? Citou aqui o exemplo da criação desta unidade antirrapto, mas depois percebi que há toda uma configuração necessária
para abordar este fenômeno, no qual esta unidade deveria fazer parte. Qual é a estrutura da proposta da CTA de uma forma mesmo mais transversal para se lidar com esta situação de uma forma mais eficaz? Muito bem. A CTA lida com o governo dentro do chamado DPP, Diálogo Público-Privado, e ao nível da segurança, nós temos uma matriz com o Ministério do Interior, temos um novo elenco no Ministério do Interior e desde que esse elenco foi montado, vários destes assuntos têm estado a fluir a uma velocidade ainda não satisfatória para a CTA, mas já temos uma luz no fundo do túnel e temos algumas destas questões em andamento, em articulação, e estamos esperançosos que seja apenas o ponto de partida para que este assunto seja incluído, porque não é o único. Nós temos vários assuntos ao nível da segurança do país que não passa necessariamente pelos raptos. Os raptos apareceram muito depois, mas devo dizer que os assuntos têm vindo a fluir. O próprio Ministério já nomeou pontos focais para lidarem com essas matérias e, ao nível superior, os assuntos têm vindo a ser tratados. Falou da CASP, ao nível da CASP isso vai ficar mais visível, da interação que tem havido entre o setor privado e as forças de defesa e segurança de uma maneira geral, particularmente com a polícia, com o Ministério do Interior, porque os raptos são matéria da competência direta do Ministério do Interior. Mas esta articulação é feita ao nível das forças de defesa e segurança de uma maneira geral. Na discussão, pelo menos na esfera pública, deste problema, sobressai a miúde a opinião de que a própria comunidade empresarial não tem estado a colaborar nos termos desejados com as autoridades policiais na investigação deste crime, o que dá a perceber que há aqui uma contradição, a julgar por aquilo que tem estado a dizer a própria CTA, o próprio setor privado, ao seu mais alto nível e até em várias situações, como é o caso do Vertente. Até que ponto isto constitui verdade e é uma afirmação fundamentada? Quando as coisas são feitas fora de qualquer função, é natural que depois tenhamos interpretações dessa natureza. E, de facto, num passado muito recente, o setor privado ressentiu-se dessa desarticulação com a polícia e, por isso mesmo, havia alguma desconfiança, porque as coisas eram feitas de forma díspara, sem obedecer a um sistema, estando fora de qualquer função. Neste momento, conforme eu disse há bocado, há esforços grandes de parte a parte por forma a restaurar essa confiança, a criar um sistema com um eixo de abscissas, com um eixo de coordenadas, de forma que qualquer ponto que a gente... A que se devia essa desconfiança? De parte a parte? Por falta de uma articulação. Os raptos eram tratados de forma isolada. Cada um via o fenómeno da sua maneira. Neste momento estamos a conjugar esforços, quando digo conjugar esforços, esforços públicos, esforços privados, parcerias público-privadas que vão contribuir para que se saia desse clima de desconfiança. E diga-se de passagem, os últimos desenvolvimentos levam-nos a afirmar com uma certa segurança que esse clima de confiança está aos poucos a restaurar-se. Não é ainda muita coisa, mas o pouco que já se fez está a trazer resultados visíveis. Eu acho que têm visto resultados da ação policial que tem sido Mesmo a feita. concluir, qual é a expectativa principal
que o setor privado leva para cá, para este diálogo público-privado ao mais alto nível, relativamente à abordagem do combate aos raptos em específico? A grande expectativa do setor privado é que o governo ganhe consciência de que os raptos não se vão resolver com milagres. Então o governo não pode ficar à espera disso. O governo tem que ganhar consciência que os raptos serão combatidos com investimentos e, por vezes, serão investimentos que irão implicar aperto de cintura para que consigamos ter os meios adequados e idôneos para combatermos os raptos. Nós sabemos que temos dificuldades. O país teve sempre dificuldades. Ainda assim foi construída a ponte Maputo-Catembe. Está aí a ponte imponente com todas as dificuldades que este país tem. Então não vão ser os raptos que vão roubar dinheiro ao Estado nesse tipo de investimento. É um investimento necessário e não é investimento que se deve adiar. É esta a grande expectativa. Espera-se um passo mais firme do governo nesse sentido. Exatamente. Pedro Baltazar, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Estaremos atentos a essas conversas sobre as abordagens de combate aos raptos, quando da CASP, tendo em conta toda esta experiência no tratamento do assunto e das discussões aos diversos níveis que têm estado a decorrer nesta altura em termos à volta desta situação que volto a sublinhar bastante perniciosa. Obrigado nós por esta oportunidade e bem-ajam vocês por esta sensibilidade sobre um fenómeno que tem vindo a criar desgraças ao país, às empresas, às famílias e às pessoas em Moçambique. Obrigado. Estivemos aqui a analisar também neste programa com Pedro Baltazar uma das questões consideradas mais candentes no que diz respeito aos riscos ao investimento privado em Moçambique, o fenómeno do crime, dos raptos, como é que ele se manifesta e como é que ele, em princípio, deverá ser abordado na perspectiva de ser mitigado e, eventualmente, até rasurado dos problemas no que diz respeito à segurança pública. Como sabe, a segurança pública é um dos indicadores de confiança numa economia, é um dos fatores que os investidores consideram no seu topo de prioridades quando decidem investir numa determinada economia. Muito dinheiro saiu e muito dinheiro acabou não chegando em virtude desta situação. Ficamos por aqui relativamente ao tema de fundo da presente edição do Semanário Econômico. É tempo para mais uma curta pausa. Retomaremos a escalada do programa logo a seguir, certo também que já estamos em momentos finais da presente edição do nosso e do seu Semanário Econômico. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Pelos seus cálculos também deve ter-se dado conta que estamos próximos do final da presente edição do programa. Quando assim é, deixamos-lhe ficar ainda com os principais momentos que corporizaram a presente edição do Semanário Econômico. Bancos comerciais reconhecem que os desafios comuns exigem abordagens conjuntas e coordenadas. Deveria haver aqui um enfoque no social e no governance. Empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique reivindica resultados produtivos em 2023.
Reiteramos o nosso firme compromisso de continuarmos focados em obter resultados que dignifiquem a dimensão da nossa empresa. Parcerias público-privadas podem acelerar as soluções de capital que o setor ferroportuário precisa. Capazes de aumentar valor e elevar os rendimentos a médio e longo prazos, proporcionando oportunidades de crescimento e desenvolvimento econômico e social. Os números que foram atualizados sobre as nossas perspectivas de crescimento econômico. Olhando para os setores tradicionais da economia, o crescimento está muito abaixo do potencial. Nós, em média, estamos a crescer 3%. Atingimos uma inflação homóloga de 3% no fecho do primeiro trimestre, que é bastante positivo e já aproxima da meta estabelecida pelo Banco Central. O governo tem que ganhar consciência que os raptos serão combatidos com investimentos e, por vezes, serão investimentos que irão implicar aperto de cintura. Agora é sim, por hoje é mesmo tudo. Resta-nos mesmo agradecer pela audiência e companhia que nos concedeu e aproveitamos por isso para renovar o convite para que volte a marcar presença, a conceder-nos o privilégio da sua companhia próxima terça-feira, quando forem precisamente 22 horas aqui na STV Notícias. Até lá, boa noite, sucesso para si, uma boa semana. PNI, milhões de braços, uma só força.